Bacurau, é o que significa? É um pássaro. Mas tá extinto já, né? Aqui não. Ah. Não, mas é que ele só sai de noite, ele é bravo. Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, está começando mais um Central Cine Brasil, a nossa revista semanal sobre cinema brasileiro. Eu sou o Lucas Borges, comigo Paulo Silva Júnior. Dali Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine Brasil, reforçar mais uma vez para a galera assinar a nossa newsletter lá em centralcinebrasil.com. Hoje para repercutir o Festival de Cannes, importantíssima e prestigiada participação brasileira no mais nobre dos festivais de cinema aí lá na Europa, e falar um pouco também dos festivais, das estreias, dar um giro pelo que está rolando. Falando em Cannes, vamos ter a participação de um dos diretores premiados no último final de semana. Conosco também Pedro Botton. Fala, Botton. E aí, galera, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar aí do que tá rolando e legal, né, a participação do Brasil em Cannes. Ficamos todo mundo bastante feliz. Sempre um prazer. O Brasil foi premiado de forma dupla lá em Cannes com o Karim Ainus e A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, na mostra paralela Um Certo Olhar, Certain Regard. É isso aí. E com o Bacurau, que levou espécie de medalha de bronze aí do prêmio do júri de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Esse na mostra competitiva, né? Tava concorrendo ao prêmio principal. Tem o prêmio principal, o vencedor de todos, o grande prêmio do júri e o prêmio do júri. Então, numa escala mais linear ali, seria o terceiro prêmio em importância. Não que seja pouca coisa, né? Pelo contrário, dois prêmios gigantescos. E como a gente falou aqui nas últimas semanas, a mostra Um Certo Olhar é muitas vezes a mais prestigiada do festival, né? Não é que às vezes as pessoas podem pensar que uma premiação paralela é um segundo escalão, mas não, é voltada para filmes mais autorais. Isso não quer dizer que são filmes de um segundo escalão. O que dá para imaginar também é que Cannes tem acaba tendo uma certa cota por país ali. Então dá pra imaginar que os caras pegaram o filme do Kleber e do Juliano, o Bacurau, e pegaram o filme do Karim, o Vida Invisível, e pensaram, não dá pra ter, não vamos colocar os dois brasileiros na mostra principal, bota um na principal, bota um na mostra Um Certo Olhar, só pra deixar claro que não é que um filme já foi colocado numa categoria acima do outro. São mostras com pegadas um pouco diferentes, mas a mostra Um Certo Olhar é tão prestigiada quanto. O Brasil nunca havia vencido dois prêmios numa só edição em Cannes, apesar de já ter vencido, por exemplo, a Palma de Ouro. Né? Uma vez, né, com o Pagador de Promessas. Em 62, Anselmo Duarte. Glauber Rocha foi eleito já melhor diretor por lá, em 69, com Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Quer dizer, o Brasil tem história por lá, mas... Dois prêmios de interpretação feminina, né? A Fernanda Torres, nos anos 80, e a Sandra Corvelloni, em 2008. Fernanda Torres, em 86, com Eu Sei Que Vou Te Amar, do Arnaldo Jabor, e a Sandra com Linha de Passe, do Walter Salles, em 2008. E um prêmio que já não existe mais, né? Mas que era gigantesco à época, o Cangaceiro, do Lima Barreto, quando os filmes eram divididos por gênero. Ele venceu o melhor filme de aventura. Hoje em dia não é mais assim, né? Mas, enfim, não é culpa dele também, né? Então, ele poderia ter vencido. Só para citar alguns filmes que também passaram por prêmios paralelos, Cidade Baixa levou um prêmio da Juventude, Terra em Transe levou um prêmio da Crítica, Rodrigo Santoro levou um prêmio de revelação em 2004 por Carandiru, Cinema Aspirinas e Urubus, Vidas Secas, o próprio Nelson Pereira, com Memórias do Cárcere, o Diários de Motocicleta, enfim, uma série de prêmios paralelos da crítica, da imprensa, coisas que vão rolando lá em Cannes. Tô dando uma puxadinha aqui, só esse negócio do que a gente falar, terceiro lugar, né, o prêmio do júri. São 21 filmes, né, que concorrem ao prêmio da competição principal. E esse terceiro lugar é pesado, né? Tem muita... Marco Bellocchio que estava concorrendo, Almodóvar, claro. Irmãos Dardenne, Jim Jarmusch, Tarantino. Todo mundo, assim, todo mundo quer, sabe? Então o Brasil... Xavier Dolan, muita coisa, sim, assim, tipo diretor... Claro. Diretores que são ultra consagrados e ultra premiados. Então, realmente deixa bem claro que o Brasil está cada vez mais se colocando nesse primeiro escalão, primeira prateleira do cinema internacional mesmo, assim, não é
né? A impressão que dá é que estamos saindo um pouco, né, desse lugar de inusitado, né? Nossa, que inusitado, como se tivesse pitoresco, ganhado... né? Pitoresco, né? Como se tivesse ganhado um filme do Nepal. Não, pô, o Brasil já tá... Alguns diretores brasileiros e o cinema brasileiro tá se colocando lado a lado com esses grandes diretores do mundo. E para completar o pódio, digamos assim, aqui de Cannes, o Les Miserables da Lei Li dividiu aí o prêmio do júri com Bacurau. O principal prêmio do Festival Palma de Ouro foi pro Parasite, do sul-coreano Bong Joon-ho. E o Grand Prix ficou com Atlantique, da diretora estreante franco-senegalesa Mati Diop. Dá pra até, enfim, tem até uma certa curva aí do Brasil lá em Cannes. Tem um deslumbramento com o cinema novo, das pessoas quererem lá saber o que Glauber tá fazendo, o que Nelson Pereira tá fazendo. Tem um certo hiato, como viveu o próprio cinema brasileiro. E agora tem uma retomada com uma nova geração, o Brasil colocando muitos filmes por lá. Vamos ouvir o Karim Ainoz? Ele mandou 2 áudios pra gente para falar um pouco da vitória, da participação lá em Cannes. No primeiro dos áudios, o Karim fala um pouco sobre qual é a desse filme, né? Mandei uma mensagem perguntando, para quem não assistiu, como que você classificaria o filme, que semelhança ele tem com seus últimos trabalhos. Vamos ver o que o Karim respondeu. Eu acho que A Vida Invisível de Eurídice Gusmão tem a pegada de um monte de filmes que eu já fiz antes, na verdade. Eu acho que ele é um filme de época, então ele tem alguma coisa do Madame Satã, no sentido de uma reinvenção da época, de olhar para a época de uma maneira menos comportada e mais sensorial. Eu acho que ele tem também um pouco da pegada do Céu de Sueli, né, que tem um personagem feminino que está lutando para realizar um sonho. Então acho que isso representa muito o personagem da Eurídice, principalmente, e também um pouco do personagem da Guida no filme. E eu acho que ele tem algo de extremamente romântico, assim, que eu acho que estão nos outros filmes, tanto no Praia quanto no Viagem Porque Preciso, no Abismo Prateado. Ele tem uma pegada de uma grande história de amor entre 2 irmãs, assim. Então, eu acho que se tem alguma coisa que eu podia dizer dos filmes é que ele, de fato, como o meu 7º filme, ele meio sumariza os outros filmes. Ele tem elementos que foram usados em todos os outros filmes anteriormente. E acho, diante de qualquer coisa, eu acho que ele me lembra muito, ele é muito inspirado nas novelas da década de 70, assim, principalmente das novelas da Jeanette Claire. Em última instância, eu acho que ele é um filme, antes de qualquer coisa, sobre 2 personagens. Então, acho que isso é um negócio que está sempre presente nos outros filmes que eu fiz, que é um mergulho vertical na personalidade de 2 personagens. Então, um retrato de 2 seres humanos, a Guida e a Eurídice. E quando eu falo que é um pouco parecido com as novelas, é que tem uma coisa de trama romanesca, assim, de reviravoltas e de uma coisa que tem a ver muito com o gênero do melodrama. Tá aí o Karim falando do seu filme e lembrando outros dos sucessos dele, né? Realmente a fotografia, a textura ali me lembrou Madame Satã um pouco. Ele viaja, né, para uma época mais remota, mais antiga do Brasil, com uma direção de arte muito bacana, muito bonita. Pelo pouco que a gente já pôde experimentar do filme no trailer, dá pra ver que realmente é um trabalho diferenciado, né? Sim, tô puxando aqui, aliás, baita pôster, bem bonito mesmo, um pôster com um design gráfico bem marcado, assim. E puxando aqui, vocês gostam dele, né? O que vocês acham do Karim, dos filmes dele? Vocês lembram mais fortemente? Porque eu tô pensando aqui, deu uma olhadinha, pra mim Praia do Futuro é o que mais me marcou, assim, o que mais fez eu pirar mesmo no Karim, assim. Os outros filmes que eu vi dele ainda não tinha me mexido tanto comigo. O Céu de Sueli, né? O Céu de Sueli, o Abismo Prateado é um filme que eu lembro de assistir, não mexer muito comigo, mas eu lembro que quando eu fui ver o Praia do Futuro, eu achei bom. Até abri a lista aqui para não deixar passar nenhum. O Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, eu acho muito bom. Acho que eu acho que marcou bastante, assim. Praia do Futuro, bom, né? É uma boa filmografia, né? Sim. Madame Satã, muito bom. Madame sim, né? Muito bom, meu preferido, né? O primeiro longa, né? Madame Satã, O Céu de Sueli, Viagem Porque Preciso, Abismo Prateado, Praia do Futuro e chegando agora com A Vida Invisível, né?
teve o documentário no meio tempo aí, né? O THF, o documentário lá do aeroporto, né? Então, nem chegou aqui ainda no Brasil, né? Não chegou a estrear? Eu não lembro, não sei dizer Passou agora. em Berlim, né? Se não me engano. Mas enfim, um cara com uma cinematografia muito própria, né? O Karim, né? Já tanto que dialoga com vários tipos. O THF, Aeroporto Central THF, né? Na tradução. Um documentário que fala dos refugiados buscando asilo lá em Berlim. Passou lá em Berlim. E uma cinematografia muito própria, o que mostra que acho que fica evidente pela circulação nos festivais mesmo, né? Passa o Karim já passou por desde festivais mais independentes e autorais até mostras um pouco mais comerciais ou de grandes produções aí. Posso soltar aqui o segundo áudio? O Karim fala um pouco tenta traçar aí uma ideia do como Cannes tem encarado o cinema brasileiro nessas 2 décadas. Ele foi lá com Madame Satã há praticamente 20 anos, já frequentava antes, e ele explana um pouco aí sobre como que ele acha que o cinema brasileiro reverbera lá pros tiozinhos franceses. Vamos ouvir. A primeira vez que fui pro Festival de Cannes foi em 97, na verdade, quando eu ainda estava escrevendo o roteiro do Madame Satã. Eu fui como convidado do festival. Depois eu voltei com o primeiro filme em 2002, que foi Madame Satã. E eu acho que o cinema mudou, o mundo mudou e o festival também mudou. Assim, eu acho que uma das coisas que aconteceram nesses anos com relação especificamente ao cinema brasileiro e ao cinema mundial, acho que o cinema brasileiro deixou de ser um gênero, né? Existia um gênero cinema brasileiro, assim. Então a gente tinha uma expectativa de uma série de projeções, eu acho, com relação que os estrangeiros tinham com relação ao Brasil, né? Então tinha uma brincadeira que os filmes tinham que ter poeira, que os filmes tinham que se passar no Nordeste, que os filmes tinham... Enfim, todo um imaginário que eu acho que era muito próximo ao imaginário do cinema novo, principalmente do cinema do Glauber. E eu acho que à medida que o tempo foi passando, né? Acho que nos últimos anos tem um fenômeno que ele é indiscutível com relação ao cinema, que é a volta ao gênero, né? Eu acho que com as séries de televisão e com a explosão das séries de televisão, a questão dos gêneros cinematográficos, né? O western, o melodrama, o policial, o terror e tal, eles voltaram a contaminar a narrativa cinematográfica de maneira muito, muito forte. E o que eu acho que acontece com relação ao festival é que hoje em dia a expectativa que se tem do Brasil é que de fato sejam filmes que de alguma maneira falem do Brasil, né? Que são filmes que de alguma maneira traduzam o Brasil, mesmo que sejam expectativas que se tem no Brasil, né, a partir do ponto de vista estrangeiro, mas que sejam filmes que não sejam genéricos. Então acho que isso é muito importante, assim, que você sinta que o filme acontece num lugar específico. Acho que isso é uma das coisas mais bonitas do Festival de Cannes, é que na verdade eles estão sempre olhando para uma coisa que os franceses chamam de a cor local, né, de uma coisa muito específica com relação à cultura de cada lugar. Então acho que isso é uma coisa que é muito presente ainda, acho que isso não mudou, assim, acho que eles querem um filme colombiano que fale da Colômbia, mesmo de maneira diversa, assim, mas eles querem um filme da Argentina que fale da Argentina, então tem uma ideia que o cinema traduz um pouco a identidade de um país, mesmo que essa identidade seja plural. E eu acho que tem uma outra coisa que mudou muito, foi a questão realmente, como eu estava falando, do gênero. Então os gêneros cinematográficos estão muito mais presentes, eu acho que em todas as obras, né? Então você tem a comédia, você tem o terror, você tem o melodrama, assim, o drama deixou de ser um gênero, acho que na verdade hoje em dia são gêneros mais clássicos mesmo que estão sendo procurados. E eu acho que tem uma coisa muito bacana que aconteceu esse ano com relação a isso, é que os 3 filmes brasileiros que estavam nas seleções oficiais de Cannes, né, tanto os 2 filmes que estavam na seleção oficial, O Vida Invisível de Eurídice Guzmão e o Bacurau, quanto o filme da Alice Furtado que estava na quinzena, os 3 filmes são filmes de gêneros muito diferentes, mas todos eles são filmes de gênero. Então o melodrama está basicamente informando o que é O Vida Invisível. O filme do Kleber é um filme híbrido, assim, de gênero entre o western e a ficção científica, eu diria. E o filme da Alice é um filme que flerta muito com o terror, assim. Então o que eu acho que é muito interessante que aconteceu no festival ultimamente, eu acho, é isso, assim, de que o cinema que vem do Brasil,
ele é um cinema de gênero interpretado através do DNA brasileiro, assim. Então, o cinema da gente, o meu filme eu chamo de melodrama tropical. Acho que o filme do Kleber é um filme que é um misto de western com ficção científica e Glauber Rocha. Eu acho que o filme da Alice é um filme de terror e um filme urbano, assim. Então, acho que talvez seja isso que tenha mais mudado, assim, que a expectativa que se tem do Brasil, ela hoje está também colorida pelo exercício através do gênero, mas de um jeito mal comportado, assim, né? No sentido de que o gênero ele está lá, mas ele é interpretado através de uma perspectiva brasileira. Tá aí. Muito boa a fala do Karim. Fica uma provocação e uma porta de entrada para quem está na pilha de entender mesmo o Brasil lá fora, né? Acho que essa segunda fala dele é bem lúcida, bem clara sobre a nova forma de se ver o cinema brasileiro. Acho que o cinema internacional, latino-americano, de forma geral, para esses festivais grandes europeus. Você falou dos tiozinhos de Cannes. O presidente do júri de Cannes esse ano foi o Alejandro Iñárritu, né? O diretor mexicano, que nos entende um pouco melhor também, né? Como latino. Cannes parece que está cada vez mais comercial, se abrindo mais para Hollywood, tem levado sempre figuras mundialmente famosas para presidir o júri, né? Eu tenho a impressão que parece que as coisas estão se aproximando do jeito que a gente nunca tinha visto, assim. Tava esses dias conversando sobre filme de bonequinho, né, filme de herói, e como tem ator famoso bom fazendo esses filmes, né? Então, é curioso, parece que tem cada vez se aproximando mais esse cinema mais comercial e o de arte. Vendo aqui a lista dos diretores, é isso. Tem o Tarantino que tá nesse lugar, então aí tem os irmãos Dardenne também que já fizeram filmes blockbuster, fizeram filme com grande bilheteria e filmes de arte. O próprio Joe Bong, né, do que ganhou, também tá sempre navegando. Transitam pelos dois lados, né? Transitando nesses dois lugares, assim. Eu acho que pode ser bom, né? O Iñárritu é bem a prova disso, né? Começou com os filmes ultra cult, né, que só o pessoal que pirava assistia, e foi fazer Hollywood, estourou fazendo o Cuarón. Acho que tem essas... Ganhou Oscar. Acho que é legal pensar que parece que Cannes tá acompanhando bem esse processo, assim, de perceber que dá pra fazer as duas coisas, assim. E eu tenho a impressão que justamente o Kleber, depois de Aquarius, acho que ele também mais tá conseguindo chegar nesse lugar, assim. A Mulayer, talvez, também, né? De um cinema que a crítica gosta, o público vai assistir, enfim. Sim. Tamo com tudo aí. E o elenco do Bacurau é curioso, né? Tem a Carol Duarte, que é aquela atriz de novela, fazia uma personagem trans. A Fernanda Montenegro, né? E Gregório do Vivier. Sônia Braga. Isso no Eurídice, né? Desculpa, no Eurídice, eu fiquei confuso aqui, do Karim. O Fernando Montenegro, o Márcio Vitor, um ator mais identificado com humor, assim, parece um filme que... Ele falou de melodrama, é legal pensar nisso, nesse jeito. E essa referência de novela é bem legal, né? É bem legal, assim, tá? Então, parece um filme que vai trazer algumas coisas que a gente não vê há algum tempo no cinema brasileiro. Estamos ansiosos. Saiu a data de estreia de Bacurau, 29 de agosto, então o filme... 3 meses aí, só depois do festival. 2 semanas depois do Divino Amor, do Gabriel Mascaro. Isso, o Divino Amor dia 22. E o Estou Me Guardando pra quando o Carnaval... pra mim apareceu 22 de agosto aqui. 15. Eu pesquisei hoje e apareceu 22, só que tá Rússia. Então é 15? Enfim, Brasil, em agosto vem o Divino Amor do Gabriel Mascaro, vem o Bacurau do Kleber e do Juliano. E outro filme esperado aí, Estou Me Guardando pra quando o Carnaval chegar, do Marcelo Gomes. Tá para 11 de julho. Boa. Então, todos esses filmes aí que rodaram Berlim, Cannes, chegando aí nos próximos meses. Junho, julho, agosto, devem ser bons meses aí pra gente ter acesso a esses filmes. E dá mais uma do Karim, tá envolvido com o filme do livro do Giovanni Martins, O Sol na Cabeça. Já foi o Rodrigo Teixeira, da RT Features, já comprou. Chamou o Karim pra dirigir, tem um outro roteirista envolvido. E legal, né? Cair no colo do Karim pra fazer esse que foi um fenômeno da literatura finalzinho do ano passado, né? Foi em 2018, né? Que o Giovanni Martins vendeu bastante livro. 17 para 18? 17 para 18. Começo de 18, por aí. Foi isso mesmo. Registrar que saiu um dos filmes esperados aí pra abertura pro Festival Internacional de Curitiba, lá pro Olhar de Cinema, 8ª edição. O filme de abertura, dia 5 de junho, vai ser um filme de estreia do cineasta Josafá Veloso, Banquete Coutinho, que é um tipo de uma investigação, aí, um olhar sobre os filmes do Eduardo Coutinho. Vou ler aqui a sinopse. Banquete Coutinho propõe olhar para a obra de Eduardo Coutinho como um grande todo.
Teria um dos mestres do cinema brasileiro feito somente sempre o mesmo filme? A partir de um encontro filmado com o diretor em 2012 e vasto material de arquivo, o filme mantém acesas as inquietações do cineasta, falecido 2 anos depois da entrevista. Obra e pensamento de Coutinho resistem ao tempo que a tudo apagará. Legal, né? Um documentário aí sobre a obra do Eduardo Coutinho. Legal, um festival que não é de documentário, né? O Olhar de Cinema é um festival de vários gêneros de cinema. Abrir com um documentário, legal, né? Dar essa moral pra esse gênero tão mal falado. Aí. Eu fico curioso qual seria o formato de um documentário sobre o Coutinho, né? Tentaria emular, né? Tentaria emular o que o Coutinho fez, que é algo tão pessoal, né? Tão o Carlos dele. Nader fez isso, né? Naquele... que é meio que um exercício mesmo. O Coutinho, né? Com a própria equipe do Coutinho, né? Sim. Veremos. O Inedit divulgou os selecionados. A gente pode detalhar mais a programação mais à frente. O festival acontece de 12 a 23 de junho. Dá uma passada aqui por alguns inéditos. O Alceu Valença na Embolada do Tempo, da Paola Vieira. O Amigo Arrigo, sobre o Arrigo Barnabé. O Tudo pela Música, os 20 anos da DEC. Antes que me esqueçam, meu nome é Ed Star. Que mais? Jackson na Batida do Pandeiro, claro, sobre o Jackson Pandeiro. Finalmente o Segue o Baile, Bexiga 70. Segue o Baile. Do Rubens Crispim Jr. e com o trabalho do nosso amigo Milton Leal, né? Pois é. O Rap pelo Rap, Beat é Protesto. Vai ter também o lançamento da série História Secreta do Pop Brasileiro, do André Barcinski, que tem 8 episódios. Vai ter uma sessão especial com o Nação Zumbi para lançar o documentário inédito Rádio Samba Doc. Essa exibição especial vai ser seguida de um show da banda. Tem também Zusa Homem de Jazz, um retrato aí do pesquisador, grande voz aí, entusiasta da música brasileira, Zusa Homem de Mello. Essa programação não tem muita obra internacional, né, como costuma ter. Mas todos os artistas brasileiros citados aí só tem peso pesado, né? Tá sensacional, né? Pois é, muita coisa boa, muita estreia, né? O que é legal. Um ou outro filme já passou aí por outros festivais, mas o que é legal é que se consolidou mesmo como um lugar para estreia, né? Dos filmes de música. E eu acho que até tem também alguns filmes internacionais, não tá entre os citados, né? Mas também tem algumas coisas, né? Clementina, por exemplo, que a gente já falou aqui, vai ser exibido. Alguns filmes que já rodaram aí. É Tudo Verdade, Mostra de São Paulo, Festival do Rio do ano passado, enfim. Sempre... Muito bom o Inedit. E o site tá meio desatualizado do Inedit aqui, vocês estão indo pegando pelo release, né? Chegou, ainda não tá a programação no site, né? É São Paulo só? Como é que é as salas? São Paulo. Aqui em São Paulo mesmo. Então quem quiser acompanhar, pega o voo aí, pega um ônibus e vem curtir. Ou o Expresso Brasileiro. Pega o Expresso Brasileiro. Para lá no Tietê. E já fica a dobradinha, né? O Inedit começa dia 12, dia que termina o Ecofalante. 2 festivais que em tese são de um assunto específico, mas que no fim das contas vão ficando cada vez mais amplos, né? Meio chovendo molhado. Na semana passada a Cândida esteve aqui e falou bastante sobre isso, né? De como o Ecofalante está se expandindo, né? Como falar de ecologia, de sustentabilidade é meio que falar de tudo. Acho que o Inedit passa meio por isso também, cada vez falando de mais coisa, né? É meio que o oposto, né? Na verdade, o Inedit parece falar de música é falar de tudo, né? É uma desculpa pra falar de tudo, né? E é isso mesmo. E é gratuito o Inedit também, se não me engano. O Inedit também? Vou conferir aqui. Eu acho que essas 2 mostras gratuitas, então sem desculpa pra ir no cinema, sem falar que tá caro, que tem em casa ali o streaming que... Assim como é Ecofalante, né? Assim como é Ecofalante, sair de casa e prestigiar, assim, a produção de documentários, de ficções, no caso da música e no caso do mundo da Ecofalante. Tá com as estreias aí, Pedro, pra gente fechar? Tô com as estreias, vamos lá? Manda. Dias Vazios, né? Entra hoje o filme dirigido pelo Rodney Bruno Almeida, que traz os jovens e bons atores Vinícius Queiroz e Nayara Tavares, num dos casais, e outro casal é o Arthur Ávila e a Natália Dantas. O longa é baseado num livro do André de Leones, um livro de 2016. Ele ganhou em 2016 o Prêmio Sesc de Literatura. E é bom, vocês viram, né? E aí? Muito bom, Dias Vazios. Na minha modesta opinião, o melhor brasileiro do ano até aqui.
Como é bom ouvir um sotaque do interior do Brasil também no cinema, tão raro, né? Sotaque goiano. E um clima, né? Eu lembro que eu vi o pôster, vi o trailer, achei que era um filme meio... Eu não sabia que era nem brasileiro quando eu vi a primeira vez o anúncio na Piauí. Achei que era uma coisa meio faixa de gás ali, ele tem um cinza, uma ele é meio cinzento, né? Uma terra, um areia. cinza. Então tem uma cara forte o filme. E, retrata bem um momento meio... Uma crise de adolescência mesmo, né? Em que nada tem graça, em que você tá puto com tudo mesmo, em que você não quer pensar em faculdade, futuro. Eu não me lembro também de um filme adolescente tão bom, tão ousado, né? O filme tem uma linguagem, uma proposta muito interessante, né? De narração, corajoso nos textos, nos diálogos. Achei sensacional mesmo. Esperamos que a gente possa conversar com o diretor na semana que vem, né? Eu gostei muito também, eu achei nada didático, bom que muitos filmes de adolescência tendem a ser didático, ele não é nada didático, ele é pesado, né? A gente tá falando filme de adolescente, mas não é um filme sobre adolescente, infanto-juvenil, né? Não só para. Inclusive, isso acho que é um grande mérito, né? Conseguir fazer um filme com adolescente sem ter que ficar discutindo isso exatamente, né? Sim. E vai na dele, acho que o Ferrugem é parecido nesse sentido de trazer um assunto pesado, ter uma estética bem marcada. E traz essa coisa da literatura, né? Essa transposição, essa conversa entre literatura e cinema, que é sempre muito presente. Nesse ele vem pro primeiro plano mesmo, né? A questão do que é criado, do que é realidade, né? De processo de criação de uma história mesmo. Então, quem gosta dessa ideia de escrita criativa, de pensar de onde vem, né? O que alimenta um escritor. Acho que esse filme mostra bem como funciona isso. Filmaço tem que ser visto. Mais alguma? Opa, tem aqui ó, o nosso destaque da nossa última news, do cartaz, Zaatari, Memórias do Labirinto. É uma coprodução Brasil-Argentina, e esse documentário enfoca um dos maiores campos de refugiados sírios da Jordânia, o tal Zaatari, que fica no deserto de Matrak. Ele tem 80 mil sobreviventes da guerra, que rola ali naquela região, né? Uma guerra histórica muito antiga. E o diretor, o Pascoal Samora, vai lá em busca das histórias de vida das pessoas que estão lá. Então é um documentário de dispositivo mesmo, né? Ir ali em cima ir pra um lugar e ver o que aquele lugar te conta. Belo pôster, não consegui ver trailer, não vi nada, mas vale a pena, vai lá. Deu a curiosidade. Acho que sim. Mais outro documentário, Rindo à Toa, Humor Sem Limites. É o documentário do Cláudio Manuel, Eterno Cacete do Planeta. Esse não tinha estreado ainda? Ele meio que entrou, mas saiu, tá dando como estreia. Aqui em São Paulo é estreia. Eu acho que ele passou no Rio, acho que teve algumas sessões no Rio, se eu não me engano. E documentário sobre humor ali, depois da reabertura da redemocratização, finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. Ele vai contando como os humoristas foram se aproximando de novo de fazer um humor mais combativo, um humor sem censura, como que eles se adaptaram e onde eles conseguiram chegar. Parece um documentário interessante, assim. Cláudio Manuel é o Carequinha, é o Massaranduba? É o Massaranduba, o Seu Creyson e diversos personagens que hoje em dia parecem bastante politicamente incorretos, né? Mas enfim. E acho que ele vai meio que lidar com isso. E mais uma, posso? Pra fechar, uma pré-estreiazinha marcada essa semana, o Sócrates, um filme brasileiro, né, naturalmente, dirigido pelo Alex Morato. E o elenco é o Christian Malheiros, que faz o Sócrates, Thales Ordakish e o Caio Martinez Pacheco. Conta a história do próprio Sócrates, que vivia com a mãe dele, depois que a mãe dele falece, ele começa a tentar se virar ali na vida, né? Esse processo... Filmaço! Você viu, né, Paulo? Vi, muito bom. Vi Qual que é o nome da mostra? A latino-americana? Não, uma que trata bem do... o Mix Brasil? O Mix Brasil, isso. Filme de temática LGBT, né? Filme que estreou no Festival do Rio, passou na mostra e depois passou no Mix Brasil aí 2018. Rodou bem os festivais, ganhou prêmio lá fora. A pré vai ser quinta-feira agora, no recém-renomeado Petra Belas Artes, às 8h20. Quem tiver aqui em São Paulo, e quem não tiver, fica ligado aí, que acho que a chance é entrar mesmo, né? Fazer uma sala. Sim, deve estrear logo. O próprio Dias Vazios tá em bastante lugar, né? Conseguiram uma estreia legal. 15 cidades, eu acho. Bem legal. Boa. Até semana que vem. Valeu, senhores. A gente começou com o trailer de Bacurau. Vou subir mais um pouquinho o som aqui do climão do trailer de Bacurau pra gente fechar o programa. Até semana que vem. Valeu.